Estamos agora iniciando uma ADCast muito especial, direto do Departamento de Comunicação da Assembleia de Deus, Ministério Belém em Piracicaba, sob a presidência do pastor Irineu Lima Pereira. A estreia de hoje é Fé com Elas, um programa idealizado pela líder das mulheres, a liderança geral das mulheres do nosso campo, irmã Laurice. O Fé com Elas está recebendo hoje pessoas muito especiais. Hoje, na apresentação, estou eu, Joyce Santana. E eu, Kézia Caroline. A gente está muito ansiosa, né, Joyce? Nós anunciamos na Amadeb que a gente ia ter um podcast pra lá de especial. E eu acho que tem muita gente que já está aguardando há muito tempo. Está aqui conosco a irmã Laurice, como a Joyce já mencionou, e as suas filhas, Laurineia, a Leia e a Leonice. Agora a gente vai ouvir a mais bonita delas. Agora eu quero ver. Pronuncia. Sim, a mais bonita se apresenta? Sou eu. Então, eu acho... Não, mas não é melhor a Laurice, que a mãe de todas? das filhas a mais bonita. Filhas, né? Então, a mais bonita. Eu, Leonice, a mais nova. Eu sou a caçula. Eu sempre fui o denguinho do meu pai. Apesar de que mudou, né? Hoje é a Lau, que é o denguinho dele, que eu tô chateada. E eu sou a Leonice. Então vamos ouvir a Lau agora, a Denguinho. Não sei. Não sou a mais velha, eu nasci primeiro. E não sei, eu acho que eu sou a preferida deles. Ai, não. Pela opinião da Leonice, talvez seja. É. Depois nós vamos ouvir da irmã Laurice se é verdade, se é fato. Mistério. Exato. E no meio disso tudo, onde fica a nossa amiga Leia? Se Ai, nós temos a tadinha. Denguinha mais bonita... Ela é Não, adotada. Foi adotada. Eu não sou a mais bonita, não sou a mais o quê que vocês falaram? Você era O adotada. denguinho. O Denguinho, eu sou a que dá mais orgulho, né? Meu Deus, Lógico. pronto, começou. Eu sou a Leia, a que dá mais orgulho para os meus pais. Estou aqui, né, para falar com vocês, como sou a que mais vai trazer orgulho também aqui no podcast. Aguardem. E eu acho que nada é melhor da gente desvendar aí, se é fato, todos esses atributos que elas mesmas se deram. Vamos ouvir um pouco da irmã Laurice, como começou o relacionamento, quando a senhora conheceu o pastor Irineu. Conta pra gente um pouquinho. Eu me sinto honrada, lisonjeada e grata ao Senhor por Ele estar me dando esse privilégio de, na estreia desse lindo programa, que será sempre trazendo novidades para todos, né? Coisas boas vai acontecer neste programa. E eu quero falar para vocês o mistério do meu encontro de quase 50 anos ao lado desse grande homem. Nosso encontro se deu num trabalho de evangelismo da parte do pastor Irineu. Eu fazia estágio em um hospital lá em Cuiabá. Eu era adolescente e consegui fazer um estágio estava fazendo curso de enfermeira, e ele foi fazer um evangelismo lá, e de repente a gente se encontrou. Por um acaso, ele me cumprimentou e bateu aquele clima, né, irmãos? As perninhas tremeram e foi assim. Daí foi aquela amizade de 3 meses. Passado 3 meses, ele começou a frequentar a minha casa já logo em seguida, né? Estávamos construindo o nosso templo lá em Cuiabá, então iam fazer um porão e tinha muita terra para tirar do local lá. E ele tirava a terra e achou o meu bairro lá um lugar apropriado para depositar as terras que não precisava lá. Bendita terra. E ele vinha, como sabia que eu ia ali, cada caminhão que ele ajudava a trazer as terras, era um copo de água na minha casa. E antigamente, há 50 anos atrás, na minha casa não tinha geladeira. Então nós tínhamos a gente falava pote de barro, bem grandão. Aí a mamãe pegava um caneco de alumínio, amarrava na cordinha e pegava a água lá, e ela punha numa jarra de meio litro. E o Irineu bebia aquele golão de água, meio litro de uma vez, e pedia bis. Aí minha mãe disse: Laurice, esse moço tá com boas intenções, porque o moço beber meio litro de água e pedir mais. E assim, irmãos, nasceu essa grande família, através de tudo isso aí. Eu acho que a gente pode falar que ele nunca bebeu tanta água como nessa época, né?
Com certeza. Jamais terá sede. Jamais será sede. E legal, e depois disso vocês se casaram? Daí a gente começou aquela amizade, né? Congregávamos na mesma igreja, nunca vi o Irineu. Depois daquele encontro no hospital, eu chegava no culto, já via de costa, conhecia que era ele. E 3 meses de namoro, ele me pediu em namoro diretamente para o meu pai. Não perguntou se eu me interessei a ele ou não. Aí papai me chamou, Laurice, irmão Irineu tá fazendo um pedido aqui muito forte, né? E eu quero saber de você, se você aceita ou não. Aí eu falei, o que ele pediu, pai? Ele tá pedindo você em namoro, você aceita? Falei, aceito. Mas por quê? Falei, porque eu amo ele. Nossa. Meu pai achou que eu fui muito escandalosa, muito forte, né? Meu Deus, o que o moço vai falar, pensar de você, Laurice? Falar desse jeito? Ele falou, não, irmão Benedito, ela tá falando o que ela tem dentro do coração. Então, ela tá sendo sincera. Eu vi isso nos olhinhos dela. Então, Romântico. eu acho que eu não soube disfarçar que eu me apaixonei por ele no primeiro dia. Com certeza. E viemos 1 ano e 8 meses de namoro, né? Casamos. E sempre na obra do Senhor. Minha mãe me ensinou muito sobre a Bíblia, né? Era a palavra, a oração, ser fiel a Deus em tudo. E casei com um marido que o nome dele é oração. Então, através desses grandes acontecimentos, né? Sobre, assim, a vida ministerial, a gente chegou até aqui. E eu tenho um orgulho de estar diante desse trabalho, né? Eu era de uma família muito pobre, lá dos cantinhos, e o Senhor me pôs nesse lugar tão elevado para mim. É uma coisa imerecível. Mas, olhando para trás, meu marido diz, seja fiel ao Senhor, hoje para que seu amanhã seja abençoado. Amém. Então, aprendi assim e estou aqui. Olha, eu não sei, Joyce, se a câmera tá captando, mas o olhinho dela tá brilhando. E é muito lindo, é muito amor, né? É um amor aí que perdura há 50 anos, né, irmã Laurice? Sim. Que coisa linda. E para toda uma eternidade. Eu posso falar mais um pontinho? Com Pode? certeza. Meu marido já sentou com as minhas filhas. Daqui 1 ano e meio eu completo 50 anos de casados. Vou fazer um culto de agradecimento a Deus. E vai ter, assim, a nossa lua de mel, irmãos, vai ser diferente, acho que de todos. Farei uma viagem de lua de mel levando a prole toda conosco. Uau! Já estamos preparando o bolso, né? e eu creio que vai ter até que preparar os passaportes. Amém. Eu Eu recebo. Vocês recebam? Nossa, Era amém. surpresa, mas ninguém sabia? Conversamos, ele já deu um toque para uma das meninas, vamos fazer uma reunião para concretizar tudo isso aí. É uma lua de Sim. mel de mala e cuia, né? É, As malas e as gravado, né? cuias. Tá gravado. Irmã Promessa no Laurice, ar. quem conhece um pouco da história de você sabe que a lua de mel foi bem inusitado. A senhora Foi. pode compartilhar com a gente um pouquinho dessa experiência? Só um minutinho, menina. Será que essa viagem vai demorar tanto que nem aquela prometida de Jaguariúna? A gente não tem mais tempo Não. assim, pra esperar. Ano que vem, ela 40 já disse. anos. Pra andar de Maria A gente Fumaça. esperou 40 anos pra andar É. de Nossa, Maria daqui Fumaça. 40 anos. Essa não, porque é uma lua de 85. mel, né? E vocês conhecem o que é uma lua de mel, né? Ai, meu Deus. Então, Ai, eu não quero ir. Eu também. Eu não quero ir. então, e a minha lua de mel, ela foi muito bonita, muito diferenciado. O meu marido, na época, era funcionário público, pediu um afastamento de 3 ou 4 meses, não sei. Nós viajamos... Ah, não, é isso mesmo. Viajamos de ônibus, saí de Cuiabá e viemos para... Ele me trouxe para conhecer São Paulo, fomos em Santa Catarina, fomos em Paranaguá, e aí ele me trouxe, eu não conhecia avião fisicamente, era só por foto, trem. Então foi uma viagem de 30 dias, íamos parando num lugar, parando no outro, foi muito bom.
E através dessa viagem eu fui adquirindo já assim, uma experiência de vida pública, né? Porque eu era muito retraída. Eu estava noiva do Irineu, terminava o culto, eu grudava na minha mãe, ficava lá esperando ele. Esperava 5 minutinhos. Mamãe falava, se ele não vir aqui, vamos embora. E terminava o culto, ele já me pegava com a minha mãe e levava para casa. Então era muito vergonhosa. E através dessa viagem eu conheci o restante dos meus parentes, né? E foi maravilhosa. Agora tem uns detalhes que... Não pode contar, irmãos, né? não, vou contar sim. O ônibus, os irmãos pegaram a gente, não levou na rodoviária, levaram já na rodovia, quase numa outra cidadezinha, porque eles não acreditavam que a gente iria fazer essa viagem. Eles estavam achando que a gente ia ficar para Cuiabá mesmo. Mas antes disso, uns 4 meses atrás, o Irineu fez uma proposta para mim. E para mim aceitar essa proposta dele, ele fez muitos arrodeios que eu achava que ele estava pedindo uma coisa que jamais iria acontecer, né? Aí foi quando ele disse que ele tinha feito um voto ao Deus que quando ele casasse, o primeiro dia nosso de casados, ele queria entregar ao Senhor juntamente com a esposa. E para ele chegar nesse ponto aí, ele fez muitas... pedindo para mim se eu aceitava a proposta dele, mas eu não sabia se era uma proposta assim, indecente. E eu não quis, mas no final deu certo e o Senhor nos honrou. Eu só sei que saímos de Cuiabá, entramos no ônibus e daí iríamos dormir numa cidade a 250 quilômetros longe da capital. E iríamos passar o dia lá, né, para entregarmos o nosso propósito. Então, meia-noite a gente parou de se alimentar tudo e fizemos o propósito de 24 horas. Aí andamos 30 quilômetros, o ônibus quebrou. E eu saí de lá, antigamente era assim, irmãos, eu saí, era para mim ter ido pro banheiro, tomado um banho, para tirar os cachinhos. Mas eu não fiz isso, só troquei de roupa, fui de caixa e tudo pra viagem. Cheio de laque, mãe? Cheio de laque e cheio daqueles confetes. Ixi, confete. Isso que de papel, né, irmãos? E hoje é outras coisas. Aí quando eu entrei no ônibus, todo mundo olhou, né? Viajar de penteado, cabelo. Aí meu esposo evangelizou, irmãos, os ônibus inteiro, um por um, ele entregou folheto, falou de Jesus, na lua de fizemos mel, oração na lua de mel. Missionário. Então eu já comecei meu trabalho ali. Então hoje eu olho para trás e eu acho lindo isso aí. É lindo. Aí chegamos, aí o outro ônibus foi nos buscar, chegamos 6 horas da manhã na cidade e ele não deixou eu lavar o cabelo, que eu não sabia como, nunca tinha feito penteado. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos para a escolinha dominical. Meu Deus. Aí a gente, desse jeito, irmãos. Daí eu vou pedir para uma amiga que morava na cidade ajudar você nesse cabelo. E assim foi. Fomos para a escolinha dominical e assistimos. De lá saímos fazendo evangelismo. O cabelo lá. E com o cabelo todo floreado, todo chique. E daí a menina... Aí passamos lá, aí foi quando ela lavou meu cabelo. E a gente em jejum e oração, evangelizando, distribuindo folheto. À noite vamos para o culto. Diferente, né? Foi 30 dias, mãe, de lua de mel? Não. De viagem. Ai, meu Deus. De viagem. Lua de mel. Mãe, daí quantos meses eu nasci? Aí, irmãos, era faltando 4 dias para me completar 10 meses de casada. A Lau nasceu. Então foi na lua de mel, né? Foi lá Foi em Foz muito do Iguaçu. evangelismo e muita semente plantada. Foi gerado em Foz do Iguaçu, irmão. Para mim chegar em Foz do Iguaçu, saí de Cuiabá. Saí de Cuiabá no sábado à noite e cheguei em Foz do Iguaçu na quinta-feira, depois do almoço. Muito legal. E com a chegada das filhas, né? Eu acredito que deve ter mudado o dinamismo do casal. E o que a senhora conta acerca do ministério do pastor, agora com a família? Como que o pastor Irineu era como pai, se ele era muito rígido, ou se ele era mais flexível porque são meninas. Tem alguma coisa assim diferente na educação do pastor para com as filhas?
Olha, o Irineu, ele era um homem muito assim, rígido, assim, com muito zeloso com as causas de Cristo. Então, muitos que estão me ouvindo da minha idade aqui para trás, vocês entendem. Então, ele gostaria que as meninas fossem perfeitas, fizessem tudo certinho, porque senão a filha do pastor, olha, vocês viram o que aconteceu? Então, ele era rígido, ele exigia delas tudo certinho, da maneira dele, e eu, às vezes, ele extravasava em alguma coisa, eu sempre apoiei ele, aí depois eu chegava nelas, dava um detalhe mais maleável, né? Assim, olha, o pai falou que tem que ser assim, assim, mas pode ser feito assim. E eu louvo a Deus que minhas filhas, elas aceitavam as opiniões, o que ele impunha para elas, pelo menos elas recebiam assim, com alegria, né? E depois, né? Na hora a gente chorava um pouco. Mas hoje... Eu acho que, na verdade, o fato dele... ele sempre falava pra gente que... A Bíblia fala, né? Se o presbítero não cuida da sua casa, como que ele vai cuidar da igreja? Então, às vezes, ele era um pouco rígido. Ele era rígido. Era pouco não, ele era bem rígido com a gente. Porque... ele falava assim, vocês têm que ser exemplo. Exato. Ele vivia, né, para cuidar da igreja. Então, assim, como que a gente, né, nós, filhas, ia contra tudo aquilo que ele ensinava, que na época, né, a igreja tinha a doutrina dela, e a gente sabe que hoje é um pouco diferente, né? A doutrina não muda, né? Os costumes eram um pouco diferentes, mas não mudou muita coisa. Então, por isso que às vezes ele era mais zeloso com a gente. E a gente tinha que Obedecer. Obedecer ou obedecer, Ou né? obedecer. Não tinha muita alternativa. Não. E o que vocês dizem na visão de filha? Porque a mãe tem sempre a visão de mãe acerca do esposo, de como ele é como pai. Mas é importante nós ouvirmos também as filhas, né? O que pensam sobre esse pai pastor. E porque eu acredito que por muito tempo, talvez ainda hoje um pouco menos, vocês são conhecidas como a filha do pastor, né? Sim. Então, como foi essa experiência para vocês? Bom, eu era do meio. Meu nome era a do meio, a mais nova e a mais velha. Esse era o nosso nome. Então, Sim. era a filha do pastor. Aí ninguém falava pelo nome, né? Quem que é? Ah, é a do meio. Não, é a mais velha. Então, assim, ser filha de pastor, pra quem é filha de pastor, sabe que não é fácil, mas quando a gente entende, né? Quando a família tem um propósito, quando a gente entende que Deus tem algo nisso, apesar da gente não entender o percurso, né? O caminho que a gente vai chegar, aonde a gente chegou, lógico que no caminho a gente às vezes não entendia. Ah, mas é tudo a gente não pode fazer, né, Leonice? Era difícil. Quantas vezes, né, Lau? A gente às vezes era chamada atenção, muitos amigos faziam alguma coisa junto, mas a gente era chamada atenção porque... O exemplo da valsa, né? Sim, Nós, uma vez, a gente tinha uma amiga lá em Campinas que fez um aniversário de 15 anos e convidou eu e a Laurineia para fazer parte desse aniversário. E ela tinha, né, uma condição, contratou os cadetes do exército, né, para dançar uma valsa com a gente. Nós tínhamos na época um irmão lá daí, super chique, nossa, foi no Banco do Brasil, foi um negócio, eu acho que até hoje eu não fui num casamento, num aniversário tão chique. E no dia, o meu pai, antes a gente levava muito... Hoje é bico que fala, né? Meu pai convidou um irmão para ir junto, que não tinha sido convidado para o aniversário. E esse irmão viu ali a hora da dança, meu pai não tinha visto. E eu tava lá dançando pra lá e pra cá, né? Pra lá e pra cá. Aí eu tô lá com o menino, né? Aí o meu pai chegou, pediu licença. Falou, olha, nós não temos esse costume de dançar. Então você me desculpa, mas mas na maior educação. Eu fiquei morrendo de vergonha, né? E a Laurineia, que tava do outro lado com o pai dela... Já viu meu pai entrando no meio da dança, da roda? Pediu licença, que ia no banheiro. Para quê? E assim, isso foi no sábado. Na terça-feira, eu fui suspensa da comunhão.
porque dancei valsa. Eu não era batizada, mas eu cantava, eu tocava na banda, e todos os grupos, né? A gente morava no fundo da igreja, então a gente vivia dentro da igreja. Então, ensaio de tudo, a gente acabava cantando. E aí, nessa, a gente foi suspenso da comunhão, eu e a Lau. E aí, na hora, a mãe da minha melhor amiga falou assim, olha, pastor, então tem que suspender também a minha filha. E aí, o meu pai, não, é a Leia e a Laurineia, porque elas são as filhas do pastor, e elas têm que ser exemplo. E ela falou, não aceito, tem que suspender minha filha também, virou no meio do culto. Aí meu pai, não, tô suspendendo a Laurineia. Daí ela virou pra filha dela e falou assim, então você está suspensa da comunhão. Tô te colocando, a partir de hoje você está suspensa da comunhão, você só volta da comunhão quando o pastor Irineu colocar a Laurineia e a Leia na comunhão. Eu estou te suspendendo da comunhão também. O culto de ensino era de porta fechada, né? Então, sei que a minha amiga foi suspensa pela mãe dela. E assim foi. Mas ela era batizada, pelo menos? Não, nem eu, nem ela. Três. Nenhuma das três, né, era batizada. Mas é interessante essa forma do pastor conduzir. A gente fala sobre a questão da rigidez, mas olha como é exemplo mesmo. E o exemplo arrasta. A forma como ele conduzia a casa dele, isso refletia também a forma como a mãe ou o pai pudesse também cobrar do outro filho. Não, se o meu pastor está fazendo isso, ensinando, eu também preciso ensinar. Então, a gente entende, a gente fala assim acerca da postura de um pai um pouco rígido, mas foi exatamente como a Leia disse. Existe um cuidado, existe um zelo. E a casa pastoral, ela é alvo, né? Ela é alvo de tudo. Ela é alvo de crítica, ela é alvo de perseguições, tem seus desafios ministeriais. E os filhos, eles não são os ministros, mas eles são os que exemplificam, os que testemunham sobre a casa. Então, de certa forma, isso é maravilhoso, porque quando o pastor cobra o filho, e também, às vezes, olha para a esposa, todos nós que somos os membros vão falar, nossa, eu preciso olhar para minha casa. Será que eu não preciso também ser um pouco rígido? Não é aquela rigidez absurda, mas é aquele cuidar daquele zelo. Só para não te cortar, se você tem ali em Samuel, Samuel, ele era sacerdote, ele era juiz. E profeta. E só que quando ele vai parar, vamos falar assim, ele vai pendurar a chuteira, uma das coisas que acontece é que os filhos dele, o povo não quis os filhos, porque eles não eram exemplo. Eles não davam exemplo, exato. Será que o povo aqui quer a gente? Então, Deus. Eli também, né? Então, assim... A história se repete. Os filhos de Eli e os filhos de Samuel. Isso. Então, assim, é uma coisa muito séria. Quando meu pai... Talvez a gente não entendia. E se você for olhar, e aí não te cortando, aí você já fala, mas assim, hoje a gente consegue entender porque Deus nos trouxe, nós três daqui temos o nosso chamado e o nosso propósito. Mas quantos filhos de pastores que não se perderam no caminho. Exato. E isso é ruim, né? Porque por conta, não digo nem da ignorância, mas da rigidez que todo mundo era tratado, muitos não entendiam o processo. Só que não é só a casa do pastor, os irmãos precisam, né? As pessoas precisam ler mais a Bíblia e entender que filho de pastor é a gente, né? Então, assim, é cobrado uma coisa quando, na verdade, nós somos humanos. A Bíblia fala que aquele que não peca, quem não tem pecado já está pecando. Então, assim, às vezes você erra, aí acontece o que eu falei. A filha do pastor, você viu a mais velha? Quem que fez? Foi a do meio. Então, assim, a gente é cobrado também, né? Então, assim, por zelo, ele nos cobrava, mas também existe outro lado que a igreja também cobra muito isso também. Uma certa intolerância, que são pessoas, né? Eu quero aproveitar e vou contar, foram muitos episódios. Um deles que marcou muito também, a filha do meio do pastor Irineu. Ela morria de vontade de ter franjinha. Meu Deus do céu. Aí um dia ela foi lá, pegou o barbeador do pai e fez raspou assim, fez assim. Que ela, na imaginação dela, ela fez uma careca aqui, ó. Não tem expressão. Aí na imaginação dela, aquele cabelo ia crescer e ia virar uma franja. E foi difícil, né? Foi difícil. Porque assim, ele não ia perceber que cortou-se uma franja. Então ia nascer um cabelo, ia vindo, e ia se tornar uma franja. Se cabelo novo cabelo que nasceu. Novo. Como ele viu que ela fez, assim, mais ou menos o estilo da franja, né? Aí ficou até azul a careca dela ali. Raspado. E ele acho que não prestou atenção. E começou a nascer os fiozinhos. Um dia o Irineu viu
que é isso, Leia? Aí ele deu uma boa conversada com ela e falou pra ela, a partir de hoje, você vai passar sabonete nisso aí. Então o cabelo começou a crescer. Não era nem gel. Não era gel, não. Passava o sabonete pro cabelinho novo. Não arrepiar, porque ficou começando Olha o cabelinho, arruma a franja dela. Mas na escola ela não passava sabonete, viu, gente? Deixava Ela franja. deixava franja. Não, pra ir pra mas escola. olha, foi Igual muito do Chitãozinho inteligente, não Chororó. foi? Eu achei Foi super Foi muito estratégico. inteligente. E a filha mais velha Ela dele? burlou a regra sem burlar. Só que assim, até nascer, né? E foi nascendo um negócio duro, né? Detalhe, foi ficando duro, porque virou um Seu toco. cabelo era enrolado, né, Era Leia? enrolado, meu cabelo é enrolado, né? E ainda com aí sabonete começou a todo nascer dia? com sabonete, meu pai mandava colocar tudo pra trás, mas não ficava, aí começou a ficar arrepiado. E a Leonice, ela era A a santa. santa. Até hoje. O cabelo né? dela era liso e o meu e o da Leia enrolado. Então eu e a Leia, a gente cortava o cabelo, porque não ia mostrar, né? Por ser enrolado, encurtava mais, né? Meu pai não percebia. Mas a Leonice não podia cortar, Kézia, porque o cabelo dela era liso. Se cortasse, Aparecia. ia ficar reto, meu pai ia ver. Então ela sempre ameaçando a gente, sabe? Eu vou contar pro pai que você cortou o cabelo, vou contar pro pai. Não era Ela Leia. não podia. Era só porque ela não podia. Já que eu não posso, ninguém Ô, pode. gente, eu vou me defender. Eu ameaçava que eu ia cortar porque eu cuidava, né, do zelo. Eu tinha esse zelo igual o pai tinha por nós. Sei. Pra vocês não sofrerem uma consequência. Mas uma coisa aqui, a gente nunca dedou uma a Não, outra. nunca A era gente só nunca ameaça, foi X9. Né? Às vezes acontecia algo em casa, alguma delas, a arteira era Leia, mas se alguém fizesse algo, meu Sempre pai é do falava, meio. quem foi? A gente... Aí, então... Uma vez, né? Já que não olha, foi. vou contar uma coisa que Às não é nem vezes legal, eu mas a gente brigou uma apanhava. vez, Laurineia. Ah, Eu levei uma qual que é a vassourada. briga? Aquela que você... Quem que ia limpar a casa? Eu não sei quem foi limpar a casa. E aí eu tava brava e a pessoa subiu com a vassoura. A gente morava no sobrado. Acho que a Laurineia foi buscar a vassoura lá embaixo. Na hora que ela chegou com a vassoura, deixou no canto, eu joguei lá embaixo de novo. Foi. Nossa. Eu sei que virou nós começamos a brigar. E a Leonice me deu uma vassoura, pegou a vassoura com raiva de eu provocar a Laurineia. Me deu uma vassourada. Lembra aquela vassoura piaçava que tinha um alumínio embaixo? Ela era dura? Acho que não era da época de vocês. Ela deu uma vassourada, eu levei 5 pontos. Uau. E a gente não contava. Mas assim, não, eu também brigava, puxava o cabelo. Mas assim, né, Leonice, não foi assim. É que ela me deu a vassourada e eu coloquei a mão na frente. Nós não contamos. Mas nós não contamos como pra minha cortou mãe. a mão, Não, né? contamos assim, acho que depois que casamos, né? Porque senão, meu pai, imagina, a gente não dedava. A gente brigava, mas a gente se amava, né? E quem fez o curativo? Não, eu fui pro hospital. Foi. De ambulância. Mas É ela que caiu, foi se um machucou. A gente não contou que foi briga. A história no hospital foi um acidente não, eu falei que doméstico. eu caí da escada. Senão sabe, nós três assim? iam apanhar. Mas assim, é que a vassoura Mas é acho que a gente alumínio, apanhou. né? Então, Porque naquela época, gente, a gente apanhava de cinta, né? Vocês também Eu não lembram? apanhei muito. Nossa, apanhava de apanhou, né? cinta. Raider. Ai, nossa. ficava até escrito A no marca. rider, né? Eu ia de meia pra escola, porque eu usava saia jeans, né? Então, às vezes, tinha que pôr meia, porque que ficava os vergões da Joyce, cinta na... verdade. Joyce era mais rica, ela usava rider. Nós era Havaiana, que tinha Havaiana escrito. Marcado. Garota propaganda, E Havaiana. as antigas eram as hoje melhores. O meu mas avô, ele era carroceiro, então a gente apanhava de rei. Meu Meu Deus. Chamava rei, né? Deus. Chicote, né? De rei. Nossa, se bem que a É. senhora fazia a gente passar o óleo na varinha, né, mãe? Vara de Lembra? Passar marmelo. no fogo, assim, ó. Orar pela vara. Orava, ela A consagrava minha até mãe vara, pegava e orava, e meu pai às vezes abria a Bíblia. Ai, Meu Deus. Consagrando? Hã? Porque era bíblico, né? Não Era um sagrando. ritual, né? Era o ritual do sacrifício. Ai, ai. E, gente, como foi na escola? Vocês falaram aí um episódio da escola. Foi chamada muita atenção? Algum dia o pai foi chamado? Como que era o comportamento aí de vocês na escola? Eu sempre fui exemplo, né? É verdade, ela era estudiosa. Eu era que não gostava de estudar. A Laurineia, Eu quando brincava de tirava vez em quando C, na né, escola. Lau? Ser mais, eu tirava, Assim, às vezes. eu acho que assim, não é que eu sempre fui exemplo, eu não sou aquela estudiosa, não, mas como eu prestava muito atenção, então minhas Tem notas eram facilidade, né? razoáveis, Eu já não gostava mesmo. A Lau nunca gostou. Então, quando ela tirava C, ela agradecia ao Senhor, uma vitória C. E a Leia, ela sempre foi muito assim, de fazer amigos. Então, a Leia tinha muita amizade na escola. A Leia era A popular. a popular da escola, né?
E era assim, Popular mas... tudo. Quando eu briguei, né? Quando eu briguei na escola, levei suspensão. Ai, gente. Mas aí apanhei em casa. Quando cheguei em casa, apanhei, né? Porque... Nossa. Porque não bateu. Eu fiquei 3 dias sem ir pra escola. Ia falar o E quê? ainda tinha que assinar o livro negro. Uau. Tinha. Ai, mas era muito bom. Mas era uma fase gostosa. Mas na escola a gente era... A gente tinha que ser, né? Tinha. A Até tinha que porque ser. a gente achava que era um castigo, mas hoje a gente entende que não é, né? Que é muito importante hoje, principalmente hoje, que a gente... Não é só as crianças, né? Mas hoje a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai no Google, vai no ChatGPT e a gente tem tudo que a gente precisa, né? E na nossa época, meu pai, quando ele ficava bravo com a gente, uma vez ele ficou muito bravo, e ele colocou uma regra que a gente tinha de copiar tudo que viu na escola 10 vezes quando chegasse em casa. Só que ele não explicava pra gente que isso era bom. A gente achava que era castigo. Então a gente fazia chorando, com raiva. Mas chegava à tarde, ele falava que ia ler tudo. Ele não lia. Mas ele passava a folha lá, mas todo mundo... Vai que ele vai resolver ler, né? Então na escola a gente estudava também, porque tinha também uma forma dele fazer a gente estudar, né? E eles trabalhavam o dia inteiro, né, Lô? Então, Trabalhavam. Essa questão da lição é que cada uma de nós tínhamos funções em casa, né? Então a gente sempre foi muito instruído, assim, você tem que dar conta disso, você daquilo. Eu lembro que eu era responsável pelos banheiros, não só da minha casa, mas os banheiros também da igreja. A gente morava no fundo da igreja. E eu lavava os banheiros, a Lau, ela dava conta da cozinha. Lavava, cozinhava, se necessário, e a Leia arrumava a casa. Meu Deus, eu limpava a casa. Só que a Leia, né, passava o dia inteirinho. A gente, todas nós, na nossa infância foi muito, muito aproveitada, divertida. Então a gente brincava muito, não tínhamos muito brinquedo, então a gente improvisava, a gente fazia os nossos brinquedos. E certa vez meu pai chegou, os banheiros estavam como? Casa assim, cozinha piorou. Não tinha comida pra ele. Não tinha comida. Então aí ele ficou muito chateado com aquela coisa, né? Falou assim, puxa, vocês ficam fazendo o quê? E a escola, e a lição? Aí ele falou assim, bom, então a partir de hoje, primeira coisa, chega, vai copiar 10 vezes a lição no caderno. Foi um castigo, né? Mas foi bom, porque aí a Laurinéia começou a tirar C+. Depois disso. Deus. Afinal, um castigo bem instrutivo, né? Exato. E tem um episódio, eu acho que de uma música que vocês gostavam de ouvir. Todo adolescente gosta, né? Tem aquela música, seja internacional, do momento, que é o hit do momento. Teve um episódio assim? Esse é pra Leia contar, né, Ai, Leia? é tudo eu? Não, porque as artes eram você que... Né, acho que a filha do meio é a que mais... da casa, né? Eu era, acho que na verdade, o que traz né, como fica... Era o ponto de emoção da casa. E era sempre pra trazer algum, né? Ela era o cérebro, né, das traquinagens. E a gente, né, ia a gente apoiava, porque a gente é irmãs, né? A gente apoia uma a outra, então... Não, assim, eu gostava muito de ouvir músicas, né? Eu ouvia, meu pai saía, meu pai e minha mãe trabalhavam fora e a gente sabe que todo mundo ficava em casa, né? Antigamente os filhos ficavam. E eu ficava o dia inteiro ouvindo música. Eu assistia novela também. Quem assistiu a novela no SBT? A Maria do lá Bairro. No começo, Maria do Bairro. Muito. Né? Eu não sabia nem quem era o Chaves. Eu ficava imaginando quem era o Chaves, né? E era super legal. E eu ficava ouvindo. Pelo rádio, né? Pelo rádio. E aí um dia Uma observação, não tinha televisão. Não. As novelas eram todas narradas pelo rádio. Lá no 88, lá no finalzinho. Eu lembro. Aí a gente punha lá e assistia novela. Então você ficava lá, ouvindo a novela. Imaginando, chorava. E assim, eu lembro que uma vez eu fui na casa de uma amiga e quando eu vi os personagens, era tudo diferente do que eu imaginava. E aí eu tinha uma fita, aquelas fitas cassete que fala, aquela que puxa, que você vira com a bique, né? Fita cassete. E meu pai, eu não sei o que aconteceu, que meu pai resolveu dar o play. E era um monte de música, só que as músicas eram internacionais. Aí meu pai, de que essa fita, não sei o quê? Aí eu, pai, é da minha amiga. Eu não sei se era da minha amiga, eu sei que tava lá. Daí ele falou assim, o que tá cantando aí? Daí canta agora uma música pra mim. Aí eu falei... Pai, mas eu não sei, pai, é inglês. Você vai cantar em inglês. Aí eu falei, não, mas tem uma música em português também. Não, ele falou, então canta uma em português, se você não sabe inglês. Canta em português. Aí a gente começou a cantar, né, Lau? A Laurinéia começou.
coração, diz pra mim. Ó, o que é que eu fico sempre desse jeito? E aí eu vou te Pra falar. que você foi se entregar? Quem canta Na verdade, eu só... Quem canta essa música? É o grupo que vai cortar, porque a gente vai cantando muito bem, né? Aí eu continuei cantando Laurineia. Eu falei assim, Leia, não canta inteiro, senão ele vai brigar com a gente, que a gente sabe a música. Exato. Daí ele falou assim, ó, tô indo pra igreja e vocês duas vão ficar aqui cantando essa música. A hora que eu voltar, eu quero ver vocês cantando. E eu vou vir no meio do culto pra saber se vocês estão cantando. A gente morava no fundo da igreja, só que dava pra gente ouvir o culto, dava pra ouvir ele falar, ele pregar, era culto de ensino. E nós ficamos 2 horas cantando só esse repetindo. pedaço. Coração, disse a mim. Então, assim, é uma música, eu só sei essa música secular, tá, gente? Não sei mais nenhuma outra, mas é porque ficou gravada no meu coração. Mas é uma das, né? Uma das traquinagens aí que a gente passou, né? Ixi, tem muitas. Tem. Mas o tempo não nos permite. E referente à questão devocional, como que era, irmã Laurice, dentro do lar, vocês tinham culto no lar? Porque nós crescemos numa geração que se tinha o culto no lar, alguém tinha que ser o pastor, mesmo que fosse a menina, alguém tinha que tirar a oferta e cantar. Como que era isso? Isso era também uma prática dentro da casa? Culto doméstico. Então, nós tínhamos o culto doméstico bem assim, bem simplificado. Eu reunia com elas, cantávamos um hino, lia um versículo da Bíblia e dobrávamos os joelhos, né? 50 minutos. Né? Não, um pouquinho. Mas elas faziam muito culto doméstico entre elas, as amiguinhas. Continho, né? gente Brincando. vigia, né? Tinha Colocava vigília, tinha... Uma era pastor, outro era o diácono. Faziam bastante cultinho delas. E o culto doméstico a gente pegou esse hábito até elas crescerem. O pai sempre estava trabalhando, né, a mãe? Sempre. Mas quando o pai não podia fazer, viajando. que o pai fazia quando estava em casa, e a mãe fazia. Mas os dois, era ler a Bíblia, cantar 3 hinos da harpa e orar. Só o período de oração, né? que era uma hora de longo. oração. Gente, a questão da oração, ela sempre foi muito forte, muito Sempre, pontual sim, na sim. nossa casa. Muita oração. E eu lembro que, às vezes, a gente tava cansado, que o pai chegava da faculdade, vamos fazer um culto doméstico, uma coisa assim, e a gente não tinha mais palavras, né? Aí a gente ficava, Senhor de misericórdia, Senhor de misericórdia, misericórdia, a gente só falava... Eu só falo misericórdia. Glória, Aí glória, foi- glória. Senhor, aleluia, Senhor. Mas assim, Ia mudando. A gente ia de madrugada quando mudamos para Piracicaba. Meu pai sempre foi um homem de oração. Muitos anos, né? 4 Vou horas falar da de manhã Piracicaba, acordávamos. 4 horas da manhã, todo mundo tinha que estar em pé para ir para oração lá no Jardim das Flores. E daí era nós 4. Às vezes aparecia um irmão. No começo era só a gente. Depois que os irmãos pegaram gosto, foi um período muito bom de oração no Jardim das Flores. Mas aí a gente não tinha, a gente tinha que orar 2 horas. E aí a gente ficava aquele silêncio na igreja, né? Aí meu pai falou assim, Laurineia, Senhor, pai. Leia, Senhor. Leonice, Senhor. Eu não tô ouvindo vocês orar. Daí a gente começava, misericórdia, 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 misericórdia. Vocês não sabem falar misericórdia? Isso na igreja. Aí um falava, glória, Aleluia. glória, outro, aleluia. E nós crescemos assim. Que bom. Orando. E assim, eu não sou daqui hoje, faz 17 anos que eu mudei. Mas eu acho assim que o meu pai, um pai que eu conheci desde criança, que toda a igreja que ele dirigia tinha vigília toda sexta-feira, das 10 às 5 da manhã. E eu sei que vocês têm essa vigília uma vez por mês, tem a consagração também até as 2 da tarde, tem a oração que voltou das 5 às 7, né? Às 9, não foi? Agora das 7 às 9. Das 7 às 9, antes era das 5. Então, assim, eu vejo que, como a gente estava falando de oração, meu pai fazia o culto doméstico, que era 1 hora de oração, nós crescemos com o hábito da oração, né? Então, assim, todo mundo aqui, quem conhece meu pai, sabe que ele não comemora o dia de Ano Novo, porque ele fez um voto quando ele era solteiro, e eu não lembro, né? Mas, assim, ele entra, vocês sabem, vocês são prova viva disso, que ele entra na igreja às 9 da noite, 31, né? E sai no dia dia 31 e seguinte. sai no dia 2, né? Então ele fica praticamente quase que 48 horas na igreja. Isso é um voto que ele fez e eu acho assim, eu tenho muito orgulho disso.
Porque é um dia que todo mundo, não tem como falar, o mundo para, né? E ele fica Tá em comemoração entregando o e primeiro ele dia tá dele ao exato. Senhor, em favor da nossa família, em favor da nossa igreja, dos irmãos. Então, assim, Ele é um evangelista nato, não dá pra negar, né? Teve algum episódio aí que marcou a vida de vocês, que ele tenha feito algo em prol da igreja, até em face, por exemplo, olha, tirou um dinheiro daqui pra... Teve, acho que um episódio, né, Leia, na qual ele vendeu um carro seu, que você descobriu só depois. Teve vários. Isso, conta pra gente um pouco. esse foi comigo, né? Mas até hoje, ele sempre que ele pode, né? Ele tá aí expondo, né, de valores, né? E quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar e meu pai, ele nos ensinou, né, a ter alguma coisa. E eu comprei um carro Corsa na época. E quando eu estava pagando várias parcelas desse carro, nós estávamos para adquirir, eu não sei se não era esse terreno, era um terreno ainda lá na época da Riachuelo, do Flores, mas isso assim, há 25, eu tenho 18, gente, faz as contas aí depois. Mas muitos anos, né? E só que meu pai tinha vendido o carro dele para pagar o terreno. E teve que juntar um outro dinheiro também de um irmão que na época, para ajudar, emprestou um dinheiro para a igreja também nessa época, para que eles conseguissem, né, pagar, e a gente ficou só com o meu carro. E eu levantei de manhã, fui trabalhar, cheguei no ponto de ônibus, o ônibus estava de greve. Aí eu voltei para casa, porque eu saí da garagem, eu nem olhei, saí com pressa. Eu nem olhei. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, mãe, a senhora não me leva lá na prefeitura porque o ônibus está de greve. E aí ela falou assim para mim, Leia, seu pai vendeu seu carro ontem. Na verdade, ele pagou o irmão ontem. O irmão tinha emprestado dinheiro. Sim. Ele pagou o irmão, ele devolveu pro irmão. Então, quer dizer, ele sacrificou 2 carros. E naquele momento, eu chorei. Mas eu não chorei de raiva, porque a gente, desde criança, a gente via meu pai abençoando a obra, dando as coisas dele, nossa casa, sabe assim? A nossa casa sempre era dos irmãos, então a gente foi criado assim. Naquele momento, eu chorei só de tristeza, porque por que ele não me falou? Foi a única coisa. E Deus é minha testemunha. Muitas pessoas veem, nossa, você aceitou. Porque você sabe que nesse momento, né, as pessoas veem. E eu não fiquei triste por ele ter dado para a igreja, só porque ele não me avisou. Se ele tivesse me avisado, tava tudo bem. Exato. Aí eu chorei, mas passou. E Deus sabe que depois disso o Senhor me abençoou muito, tem abençoado muito a igreja, abençoado minha família. Amém. Então, eu acho que algo importante, que eu acho importante a gente destacar também, é porque tem muita gente que tem essa visão do pastor, né? Um homem muito rico, de muitos bens. E acho que muita gente não sabe que até hoje ele mora de aluguel, né? Sim. A irmã Laurice mesmo já contou que ele era funcionário público quando se conheceram. Então, possivelmente, ele se absteve disso para dar continuidade aí no pastoreio dele. Então, ele é o inverso do que a gente vê hoje. Ao invés de muitos bens, se dispôs de muito ao longo da vida e todos em prol da obra de Deus. É como se diz, né? Sem acumular muitos tesouros nessa terra, sabendo que o tesouro maior estará aguardando no céu. É sempre deixando, né? O ano que vem nós vamos construir nossa casa. Ano que vem e vai passando. Não que não tenha condições, vai passando. É porque não é prioridade, não, né? Ele tem, a prioridade dele é o reino. Então, isso é consequência. Se acontecer, amém. Se não... realmente. Ele tá com o terreno aí atrás, né? Namorando esse terreno há muitos anos, né? E eu acho que vai muitos carros mais aí um projeto aí. Muitos carros, Então... tomem cuidado com os carros na garagem. Vai, né, que... Mas sabe, o pastor Irineu, ele é visionário. Quando ele fala, nós vamos comprar um terreno, uma área, uma propriedade, eu vejo até a irmã Laurice respirando fundo e penso comigo, o pastor Irineu é um homem de oração. Se ele fala que vai comprar, ele vai conquistar. E a gente vê o quanto que o Senhor tem abençoado o ministério do pastor Irineu e o quanto também ele é jovial, pela idade que ele tem, o quanto que ele tem de energia. Esses dias já começou uma leva de mutirões, ele sempre está junto e ele gosta, né, de ver a igreja e num dinamismo de fato, sempre crescendo, sempre construindo. Agora, falando sobre a questão de ministério, mas voltando para vocês,
a gente vê os frutos da educação do pastor e da irmã Laurice, o quanto o Senhor também usa cada uma de vocês, e sempre na questão do louvor. É claro que agora tem se despontado na questão de lideranças em algum departamento, mas como foi essa questão da regência, da divisão de vozes, porque todas vocês são inseridas na questão da musicalidade, né? Principalmente no coral, no ciclo de oração. Como que foi isso? Teve um incentivo do pastor também para aprender música, para estudar fora, para compreender? Como que surgiu essa questão da música na vida de vocês? Olha, surgiu da necessidade, né, meninas? Então, se a gente fosse numa igreja que não tinha um regente, a gente seria o regente naquele espaço de tempo até formar um outro regente. E então foi da necessidade mesmo. E aí você falou assim, na questão de vozes. A gente sempre gostou de cantar com vozes divididas. Nós aprendemos durante o tempo que a gente esteve em Campinas a dividir vozes, né? Mas eu creio que foi mais um milagre, uma coisa mais sobrenatural, porque tanto eu quanto as minhas irmãs, nós não temos formação musical. Então, se você me der uma partitura, eu vou ler. Depois de umas 3, 4 horas que eu vou, né? Então, a gente não tem essa habilidade técnica musical, mas o Senhor nos deu, assim, nos encheu de graça naquele período. Porque talvez hoje, se nós fôssemos reger, só a Lau que continua regente, né? Então, ela ainda está habilitada, mas hoje, por exemplo, eu talvez não teria a graça que eu tive um dia de ser regente. E eu creio que foi o Senhor que nos capacitou. E eu creio muito, assim, que o Senhor capacita. Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho formação, eu não sei. Mas o Senhor capacita. Ele zela pela obra, né? E a obra do Senhor, ela sempre vai avante, ela prospera quando tem alguém que faz com amor e com coração voluntário. E isso foi o que nós fazíamos. A gente tinha amor à obra e tinha vontade de estar ali. Então assim, surgiu de uma grande necessidade. Não foi porque o meu pai foi um excelente músico, porque ele é desafinado. ele é desafinado, tadinho. Mas ele tem um gosto. Você acha ele afinado? Não, é que às vezes ele faz umas vozes, né? Ele não, mas sozinho, ele viaja quando ele canta muito. sozinho, que ele não quer fazer as vozes, a voz guia, ele não é afinadinho. Não, ele cai, ele sobe, né? Ele tem São várias vozes, tem um probleminha Tem, vocal, tadinho. mas é um Não dá pra exímio dizer adorador. tudo, né? E ele tem um não bom dá. gosto musical, né? Ele sempre gostou muito da orquestra, do coral. né? Sim. Tem os hinos preferidos, né? Tem uns hinos Uma barca preferidos. naufragante. Seu maravilhoso olhar, ele canta ainda? Canta. Não, parou, né? Parou um pouquinho. Ele canta. Mas a minha mãe, gente, a minha mãe é uma excelente cantora, ela canta sopraníssimo. muito, né, mãe? Hoje, ela tá mais pregadora que cantora, né, mãe? Será? Eu acho assim, a nossa igreja tá rica. Olha o Vinícius falar musicalmente em cantora, eu falando. lembrei da mãe quando ia nos pontos de pregação e o pai cantava, o pai pregava, ela cantava. E um dia ela quis cantar aquele hino. 380. Embaixo de uma muito formosa. Nossa, que tem Piqueta, 6 Mareira. estrofes. 8 estrofes. Gente do céu. O pai, história não, de Larissa, Abraão. não, chega. No meio lá do... Laurice, No meio vem do cantar hino, o hino, mas não vai cantar o 300 e... É, 380, Ou amor? canta pela metade. É a história do sacrifício de Abraão. Até de Abraão Isaac. subir o morro, pegar o... Nossa, demorava muito. Aí a senhora cantou pela metade. Aí Aí tava ainda terminou cantando, na daí terceira ele... estrofe. Tadinha. Tá bom, né, Larissa? Já tá bom. Aí já chega. Aí ele, da próxima vez, já avisou. ó. Irineu, a história fica incompleta se não cantar o ano inteiro. Não, mas o irmão já sabe, já. Porque assim, Eu já sabia. já tava quase pregando. Era só 3 o hino, hinos né? que eu cantava, né? Então, cantou 3 hinos. O terceiro cantou um que valia por 10, aí pronto. Era bem isso. Mas a mãe canta sempre. Até hoje ela canta no coral, né? Canta Ixi, soprano. coral. Mas, Lô, a questão das vozes que a Késia que foi perguntado, nós chegamos aqui e daí a Leonice, né? E eu ia só nos embalos. Faz isso lá, eu fazia. E nós começamos a cantar lá no Jardim das Flores. E aí eu tinha até algum irmão, alguma coisa, algum músico, né? Nossa, mas pra quê? Colocar contralto, não sei o quê, né? E a unção, né, Lô? Você pode falar melhor. Você canta técnica. E foi assim, foi meio
né, nos Forçado, trampos né? que a gente Forçado. implantou o contralto, depois veio um tenorzinho. E nós não desistimos. Não desistimos. É legal, assim, a gente frisar esse ponto, porque era um obstáculo muito grande para uma igreja que nunca tinha ouvido um coral lírico, um coral cantar. E a gente não desistiu, nós persistimos. Os irmãos até falavam assim, você implanta a técnica vocal, você tira a unção. Então, antigamente tinha essa briga, né? Exato. Mas hoje, quem tiver a oportunidade de vir, por exemplo, ouvir o coral da Sede cantando, Sede Piracicaba, ou ouvir, por exemplo, qualquer um coral jovem, você vê que tem a técnica, mas a unção tá ali. Por quê? Porque a oração sempre foi a base de tudo, como meu pai falava, né? A oração não é tudo, mas é a base de tudo. base. Na verdade, eu cheguei aqui, eu cheguei em Piracicaba em meados de 2012. Então, eu vim de uma mocidade que a gente cantava a voz masculina e feminina. Quando eu cheguei aqui, até o nome era diferenciado, Coral Jovem. Né? Então, Kézia, eu vi você e a Kelly em Terra Rica cantando numa voz só, as duas. Falei, mas gente, como que faz? Duas cantavam uma voz só pra mim, era um absurdo, né? Uma voz de vez em quando, alguma fazia um contralto pra dar uma diferenciada. Faziam, né? Mas nada muito bem elaborado. Aquela questão ali que aprendeu a cantar em casa, vindo da harpa. Então, a gente chegou aqui, Coral Jovem, a gente já mudou, porque a gente nunca tinha se deparado com um grupo de jovens com o nome de coral. Então, tinha essa questão de divisão de vozes. Então, eu sempre falo, até hoje eu também rejo jovens lá da nossa igreja, falo, olha, eu cheguei aqui sabendo quase nada. E estar na mocidade, no coral jovem da sede aqui de Piracicaba, me moldou muito. E me fez ter uma visão diferenciada, exatamente. Por que não cantar com som, mas cantar bem, cantar afinado, cantar com divisão de vozes? Isso é muito importante. E os jovens que participam no coral, eles ficam mais entusiasmados, porque eles ficam com aquela ideia, nossa, esse eu vou aprender agora um contralto, vou aprender um tenor. É tão gostoso, eu falo. para as congregações, né? Exato, e eu já levei. Muitos conjuntos nas nossas congregações que, olha, que gostoso de ouvir. É muito bom. E eu estendi isso para onde a gente está hoje. Em 95, então faz 30 anos que nós estamos aqui. E quando nós chegamos lá no Parque das Nações, lá no Jardim das Flores, a gente cantava um trio, né? Nós três cantávamos aquele... Vamos cantar? Noite, já que a gente... Ai, não. Não, no tom vocês afinado. devem. Às vezes, a gente fazia as três vozes. Às vezes a gente tirava Eu não pouco canto um alto, trechinho né? pra gente ouvir. Não, ai, não vai não. Mas é que a gente pode... Vai. Eu tô um pouco afônica. Ai, não tem coragem. Não, já que a gente fez essa propaganda, então agora a gente precisa... Ai, eu não Tá tenho todo mundo coragem de curioso. cantar. Vai, Lenice. É noite. Tá muito baixo? Não é melhor fazer... Fica pensando Ai, quando Vai, Leonice. vai passar. Se a noite é tão longa, não consegue suportar. Eu acho que tirou muito baixo, né? É porque o outro ficava mais alto. Mas é mais ou menos isso. E a gente era tudo adolescente. E aí, chegou numa igreja que ninguém cantava. E a gente queria que todo mundo cantasse, né? Então, assim... Mas é a graça de Deus. E uma coisa que o Leonice falou assim, é a graça. Mas nós também moramos muitos anos no fundo da igreja. Sim. Então, todas as nossas igrejas tinham coral. Então, a gente cresceu ouvindo música. A gente tinha que ir para as aulas de música, porque às 7 horas da manhã tinha aula de música. Tinha que acordar às 7 horas para aula de música, né? 6 horas. Então, assim, você acaba tendo um bom ouvido. E aí você começa a aprender. Eu, com 12 anos, cantava no coral. Eu também. Por isso que eu Até hoje, né? Por isso que eu fui disciplinada, né? E faço minha filha cantar também. Tem 11 anos. E a maestrina atual, detalhe do coral, é super exigente. Sua filha, né, Lorineia? Sim, minha Que filha, coisa Letícia. linda. Que tecnicamente, né, Leonice? Hoje ela, a parte técnica, ela foi preparada para esse momento. Maravilhoso. Então, porque veja, né? O meu pai, como não é músico, não é da área da música, minha mãe também não teve essa formação, então ele apostou na gente. Vocês conseguem, vai, incentivava, mas nunca levou a gente para... tínhamos aula de música, né? Mas era bona na igreja, isso sempre tivemos. Tinha aquela mulher do piano lá no Campos Elíseos. Que o pai colocou eu na aula de música, eu não sabia tocar nada. É verdade. Aí ela lavava a louça de manhã e eu não gosto de leite.
e acho que a mão dela ficava cheirando leite. E de manhã, sabe quando você lava a louça com aquele cheiro? E de manhã ela eu ia ficar com brava, uma né, vontade de gente? passar mal brava. É dó, já falei que é dó. Pegava a mão da gente, assim, eu peguei bico do piano. Nossa. Senão será uma pianista, Nossa, né? Mas assim, não pode ser tudo, né? Não dá. Agora a Leia está pregadora, né? Ensinadora. Conferencista. Chiquíssimo. Conferencista, Mas né? no caso, né, Lau, a gente aqui na igreja, a gente sabia, por exemplo, eu formei um coral do nada, né? Então, 4 vozes, tenor, baixo, soprano e contralto. E aí, hoje, quando os irmãos que era de antigamente cantam um hino hoje, a gente vê que tem muitos vícios. Mas nunca saiu da harmonia musical. Então, assim, às vezes eu não fazia a partitura como ela era, mas eu criava uma coisa que encaixava na harmonia da música, né? Então, vendo essa necessidade e esse lado nosso, esse déficit nosso, a Laurinéia investiu na filha dela. Então, ela fez tatuí, ela fez cursos de regência, ela fez muita coisa. Então, hoje, na família, nós temos alguém que rege com excelência e também tem essa formação técnica, né? E que ela pode falar por nós. Mas é isso. E nós temos na igreja hoje muitos colaboradores, né, Lô? Muitos, por exemplo, no ensaio do coral, por exemplo. A Letícia, ela já não faz mais um ensaio sozinha. Ela tem ali a pessoa que passa o baixo, a pessoa que passa o tenor. Então, a gente divide os naipes. Temos a pessoa que cuida do soprano, ela vai para outra sala com o contralto. Assim é no coral, na mocidade também. Nós temos muitos irmãos. Eu acho que a igreja se moldou rica. a isso, né? E foi necessário vocês terem começado. Teve um começo, né? Persistência, né, Exato. gente? E elas abriram oportunidade, né, para outros. Maravilha. Bom, agora a gente pode mudar um pouco o dinamismo da conversa, Késia. Lembrando que nós tivemos perguntas nas redes sociais, ou seja, no Instagram. Isso. A gente vai mudar um pouco, sair do foco filhas e esposa de pastor, porque tem uma pergunta muito inusitada. Não sei quem fez essa pergunta, mas é assim, Laurice, qual é o genro preferido? Ai, meu Deus. Eu tô olhando já levantou o dedinho para cima. Nesse momento, meu genro preferido é o pastor Neusley. Meu Deus do céu. Além da filha, o jeito. Por qual também. motivo no ele momento. é o... Por que neste momento ele é o filho preferido? Porque O ele se genro. encontra só junto aqui comigo. Tá na E o frente outro dela. acabou de sair da sala. Mas a senhora considera que os outros estarão ouvindo. Sim, mas eles já entenderam que, né? Entendi. No momento... É que ela tem uma regra. O genro preferido é o que está próximo dela fisicamente. Então, Exato. se o que está na cozinha está perto, ele é o preferido. Se ela quer o favor do outro, ela vai passar e falar, olha que meu genro preferido. Então, não tem preferência. É sempre o próximo, E não está eles, com essa brincadeira minha, acredito que eles melhoraram 100%. Que ótimo. Cada um quer fazer o É mesmo, né, o mãe? melhor para mim, para Deus. serem considerados. Foi bom, né? Foi bom. Uma estratégia boa. Muito boa Aí, mesmo. mas eles já sabem, né? Quando chega alguém, só tô com um, eu falo, esse aqui é o meu genro preferido. Aí o que tá ali fala, até o outro não apareceu. E é assim com os netos também. Por os netos também. Porque o Senhor me deu 3 filhas, né? E dessas 3 filhas foram gerados 3 filhos. E desses 3 casais, tenho 7 netos maravilhosos, que também estão todos empenhados na casa de Deus. Maravilha. Que benção. A gente tem uma outra pergunta aqui também. Qual das 4... Acho que seria das 3, né? Aqui é a pergunta das 4, mas é a pergunta para a senhora. Qual das 3 filhas deu mais trabalho? Olha, Posso falar? pode. Não. Então, trabalho, assim me deram preocupação. Cada época uma preocupação com uma coisa, outra. No momento assim, por exemplo, hoje eu estaria preocupada com uma delas. Mas assim, trabalho.
A Leia. A Leia Ela era mais era arteira, arteira. Eu acho que é nesse sentido, né? É. Ixi, a Leia era demais. Eu meu Deus. vivi grandes processos, né, para chegar no meu propósito. Eu precisei passar por alguns processos, e aí eu levava a família junto para passar, né? Junto, para amadurecer. Sim, sim. Não, mas a Leia sempre foi muito sapeca, né? E ela era aventureira, ela era gostava de aventureira, isso. desbravar. Então, esse podcast vai conhecer. render, né? Porque eu tenho um lá em casa que vai usar isso contra mim. Contra Uau. você. Exato. Está muito revelador. Uma outra pergunta muito interessante aqui, Késia, é: Irmã Laurice, qual a característica herdada do pai que é mais marcante em cada uma das filhas? Olha, a Lô tem umas características muito boas do pai dela, em alguma parte. Vejo Característica boa ou ruim? boa. Que tem, né? A Não, gente não herda todas só o boas. lado bom, né? A Leia também do outro lado tem alguma coisa que eu como que qual é a palavra certa? Que eu simulo. Tá correta essa palavra? Percebe? Percebe, né? A Laurineia também. A Laurineia é mais para mim. O meu jeito de ser. Assim, meia... E dessas características, Fechada. no caso da Leonice, qual que é mais predominante nela, do pai? A Leonice, ela gosta de... É perfeccionista. É perfeccionista? É. Detalhista. Detalhista, É isso, alguém que detalhista. soprou um Muito nervoso detalhista. aqui. Eu sou nervosinha É, nervosa. também. Não, ela... Mas é assim, ela... Leo. Ela é. Ele faz, mas dali a pouco ela analisa o episódio, depois ela vê onde ela errou, ou ele. Aí ela chega na gente, eu não queria que fosse assim. É porque aí ela... Mas Ela é bem explica. raro, viu, gente? Isso aqui é raro. Isso aconteceu raríssimo. uma ou duas no máximo. Mas assim, o temperamento da gente, a gente vem do gen, né? Então eu acho que eu e a Leonice, mais a Leonice, mas eu também fico bem próximo, a gente tem mais o temperamento do meu pai. É isso. E a Laurineia tem mais o temperamento da minha mãe. É isso que eu quis dizer. Então, Entendi. assim, eu acredito que nesse caso, nesse quesito, nós duas somos bem parecidas com ele. Aí, com o tempo, né, tanto, lógico, cada um tem sua vida com Deus e o Espírito Santo vai moldando a gente naquilo que precisa. Vai. Mas nós temos alguns defeitos em comuns, mas temos muitas qualidades. Porque quando nós começamos a deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, as qualidades, elas começam a... São Sobressaírem, muito grandes. Por exemplo, né? a Leonice, ela gosta muito de... Ela é uma boa conselheira, ela ouve muitas pessoas. É uma pessoa que, assim, ela sempre tá ouvindo, ela sempre tá aconselhando. Sempre tem uma palavra, Sempre né? tem uma palavra. Uma solução com palavras, assim. Sim, e aí, e o pai? O pai, ele é uma pessoa Pode ligar, viu? Mas não manda WhatsApp que eu não vejo. É verdade, esse é o defeito. Não responde o então, WhatsApp. Se quiser falar com Não ela, vê o WhatsApp, você liga né? pro Shin ou pro Irineu, dá um toque no WhatsApp. Mas assim, ela é uma pessoa que, né, tem esse lado pastoral. Eu vejo como um lado pastoral, né? E, então, cada um tem, assim, o jeito, o temperamento. E o temperamento, não existe um temperamento só bom. É bom e ruim. Mas nós vamos trabalhando, vamos melhorando, né? Até porque a santificação ela é progressiva, né? Nós vamos sempre melhorando. Isso faz parte. Mas eu acho que nós duas somos bem parecidas. A gente é sim. Mas assim, ó, eu penso assim, né? Obrigada, né, conselheira. Realmente, eu gosto muito de conversar, de ouvir. E eu adoro solucionar problema. Sim, eu gosto, verdade. eu acho, assim, é uma coisa assim, né? Se sente útil. Eu me sinto útil. Exato. E meu pai tem essa característica. Ele é um bom ouvinte, ele aconselha muito, né? Aí... Mas assim, do lado, a gente comentou que a Lau é mais a mãe, mas uma característica que a Lau tem, tô falando das boas, tá? Nós estamos falando? Por favor. Uma das boas. Uma característica que a Lau tem, que é do meu pai, é o acolhimento, né, Leia? Sim. Ela é muito acolhedora. Embora as pessoas nos olhem e falem assim, a Leia é sarrista, a Leonice sei lá, simpática, sorridente, um exemplo, tá? Porque, né? E a Lau já é fechada. Então, as pessoas falam assim, nossa, a Lau é séria, né? A Lau não se envolve muito, a Lau não. Mas a Laurinéia, ela herdou essa hospitalidade do meu pai. O meu pai, ele, como a Leia falou uma vez, a gente nunca tinha cama.
A cama era das pessoas, e ele sempre acolheu, independente da trajetória da pessoa, né? Independente de quem ela foi, como ela era, o currículo dela. Então, ele sempre foi muito hospitaleiro, que é uma das funções, um dos frutos do espírito, né? Bondade, a benevolência. E ela tem essa característica. E a Leia, eu acho você, assim, uma característica do meu pai, ela é muito espontânea. Então, a Leia, ela é boa para evangelizar, por exemplo. Ela faz amizade muito fácil. Ela tem uma palavra, né? No sentido, assim, uma palavra bíblica, uma palavra salvífica. E, assim, isso ela herdou do meu pai também. Essa forma de falar e convencer, né? Então, eu acho que esses são os lados bons que a gente pode falar, né? De herança. E uma coisa que o pai tem, que quem convive com ele sabe, ele é muito sarrista, ele é muito brincalhão. E essa semana eu ouvi uma pessoa comentando, né, falando sobre mim, comentando comigo, falou assim, Leia, você tem um humor negro. Eu falei, o que é humor negro, né? Aí eu falei, gente, deve ser... Aí eu fui ver, realmente, é um humor. E meu pai, ele é parecido. Às vezes ele brinca com a gente com uma coisa séria. Mas na brincadeira, né? Ele brinca, mas às vezes tem pessoas que não estão preparadas. Às vezes, então eu sou assim. Não então, compreende. Às vezes exatamente. Às vezes eu brinco com alguma pessoa, faço algum tipo de brincadeira. Só que pra mim é uma brincadeira e a pessoa não entende. É um certo de humor inteligente, então depende da capacidade Alguns diriam do outro. sarcasmo. Nossa, Exato. Depende da Maneira de capacidade falar a verdade, do outro né? De entender. Exatamente. Então, assim, você melhor dizer. brinca, entra um tipo de sarcasmo, né? Exato. E assim, aí eu fui olhar, porque eu falei, eu nunca ouvi falar nisso, né? E eu fui procurar pra saber. Lógico que eu achei até estranho me falar isso. Então, assim, meu pai, ele é assim, ele brinca, inclusive os pastores, né, que vão até a minha cidade, eles sempre falam, você é filha do pastor Irineu, quando me apresentam, né, normalmente meu pastor apresenta, essa é filha do pastor Irineu. E aí eles todos falam, nossa, você é muito, muito engraçado, nossa, tá junto com ele, a gente ri o tempo todo. Então, assim, nós temos também essa parte de brincar também, né, de falar alguma coisa nesse sentido, assim, de brincar. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, eu acho que a irmã Laurice vai responder. Quem é mais exigente? Exigente? Isso. Estamos olhando pra ela. Eu Das também. três? Das três. Ele está do seu lado, mas sem... Não. Olha. Não, mãe, pode falar. Pode falar, mãe. Quem que é? Nós já estamos Tem até problema. olhando na direção. Alô. Ai, gente, eu sou cri-cri. Não é cri-cri. Ai, eu sou um pouquinho. Se ela, não, mas ela é exigente, sim, pra Ela bom, tem- muita coisa, ela tem pro lado toque, bom. né? Eu Mãe, tenho toque. eu também Ela tenho. tem o toque. Eu também. A Léa também, né, Léa? Tenho, mas a Leonice é A mais. Leonice é mais, acho que tá mais perto. Olha, pra de gente mim. gravar isso daqui, a gente ficou uma hora. Ela disse, encosta, encosta, não olha pra baixo, olha pra frente. Ainda bem que agora tá todo mundo Aí todo. agora eles cuidado falaram, com a "Vamos postura." relaxar. Ai, tá com a costa doendo, tanto ficar. Agora já. Não vou deixar de Relaxou, atenção. né? A Lu é minha companheira, assim, de conselho, qualquer coisa, eu já ligo lá, ela, mãe, com aquela mansidão, ela me orienta, me ajuda muito. A senhora deve, olha, mãe, desse jeito tá bom, mas se a senhora fizer assim, sabe, com jeitinho ela é exigente E eu acho comigo. interessante porque ela aconselha e ela fala a verdade De uma maneira de uma clássica. maneira, sabe assim? Elegante. Quando ela tá aconselhando. Ela é elegante, Ela é sim. super assim mesmo. Agora, Eu eu não sei consigo bem. aconselhar assim. Eu já consigo aconselhar. Se eu vou aconselhar alguém, eu já falo a verdade. A pessoa, ou ela sai direitada, ou ela Transformada. sai torta, você entendeu? Porque assim, tá vendo? São qualidades. Porque assim, você tem que aprender a falar. E às vezes, na hora que eu vou falar pra alguém, eu sou às vezes tão sincera que a pessoa às vezes não tá preparada. Pode até na hora ela ficar chateada, depois ela entende. Não, Mas a Leonice, ela sempre fala, ela põe você no lugar que você tem que colocar, mas ali, sabe? Na hora que ela tá te aconselhando, eu acho legal, eu acho bonito dessa parte, sabe? Vou aprender com ela ainda. Não, Eu tô a gente trabalhando precisa no aprender departamento uns que eu aos preciso. outros, Sim. né? Olha, o meu esposo sempre diz que conselho é igual uma barra de ouro. Se você dá uma barra de ouro na mão de alguém, ela tem muito valor.
Agora, se você tacar na testa, ela machuca. É. Nossa. Então, eu acho que é Profundo. nesse sentido, né? Talvez ela saiba entregar melhor a barra de ouro na A mão. minha já vai bem na cabeça. E a sua, você mira na testa. Mas a pessoa que é inteligente, ela pega, caiu no chão, ela pega e guarda. Isso, exato. Ninguém joga fora a barra de ouro, né? Uma pergunta muito interessante também que recebemos é o seguinte: se vocês pudessem definir o pastor, olhando para um personagem bíblico, que personagem ele seria? João Batista. do deserto. É ele. Por quê, amiga? Porque, olha, esses dias nós tivemos um culto de domingo, um culto congregacional, e meu pai ele falou uma palavra assim tão verdadeira que confrontou muito a gente ali, né? E aí no carro eu falando com o Shin, falei, ai, Shin, tinha bastante visitante, né? Será que eles entenderam? Será que eles vão entender que esse conselho, essa palavra, essa exortação é para o crescimento, é para a vida? E aí o Shin, meu esposo, o pastor Shin, Neusley, minha sogra não gosta de falar Shin, é Neusley, ele falou assim, o seu pai é um homem muito corajoso e eu admiro muito o seu pai pela coragem que ele tem. Porque hoje em dia, se você for muito corajoso, você acaba perdendo algumas pessoas. Eu tô falando em todos os tipos de relacionamento, né? Interpessoal e o congregacional. Então, ele seria um João Batista, aquele que fala lá, raça de víbora, não sei o que lá. Ele seria esse aí mesmo. Não, eu tenho engasgou. Quem já congregou com a gente, quem congrega, já conhece. Mas, assim, em contrapartida, com a mesma intensidade que ele exorta, que ele fala a verdade, a mesma intensidade ele aplica o amor. Então, assim, ele é um pastor muito amoroso, muito. Eu tenho certeza que alguns que estão nos ouvindo aqui já foi alcançado pelo amor dele. E eu não falo esse amor físico de estar perto, que também ele exerce. Acaba o culto, ele é o último a ir embora. E se, por exemplo, algum irmão, o carro furou o pneu, ele tá lá, ele ajuda. Então ele é muito amoroso fisicamente. Ele ora demais pelas pessoas, a gente ouve ele orando. Mas ele tem um coração bondoso, um amor, um coração caridoso. Então isso, eu não sei, João Batista era assim? Será? Caridoso? O do Dercy? Não muito. Eu acho que colocaram só o ponto mas dele em contrapartida, né? Só falando Exato. assim, eu acho que ele seria esse que prega a palavra realmente, mas já tô falando em contrapartida aqui. É porque, na verdade... Eu acho que Paulo também, né? Parece bastante. Acho que Se Paulo. você for ver também, a Leone estava falando que ele fala a verdade. E o verdadeiro evangelho é aquele que confronta. Perfeito. Não tem o que a gente falar. Às vezes, hoje em dia, não pode falar isso, porque você tem que... Realmente, nós temos que ganhar as pessoas. E aqui nós não estamos falando da forma como a pessoa ela vai chegar na igreja. A gente pensa... Eu entendo assim, que a transformação na pessoa, às vezes, demora 1, 2, 3, 4, 5 anos. Só que assim, nunca podemos deixar de falar a verdade. Meu pai, ele fala a verdade, sabe? E não é ele que fala. Eu sempre falo assim, a Bíblia, a palavra confronta. Tudo que eu falar pra vocês aqui, não adianta se eu falar de mim, se eu não falar da palavra. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu abrir a Bíblia pra você e falar assim, olha, é a palavra do Senhor, né? Então, assim, o Evangelho confronta. Então, acho que Paulo, né? Até, uma coisa que eu vejo muito interessante também em Paulo, até que em Atos 20, 24, ele fala assim que ele não dava valor na vida dele. Desde que ele fala assim, portanto que eu venha exercer o ministério que o Senhor confiou na minha mão. Exato. Então, a vida dele, por isso que eu vejo assim, eu vejo que meu pai, ele já desgastou muito a vida dele na obra do Senhor, né? Ele tem costela quebrada, tem pé, mão torta, trabalhando aqui nessa construção. E também, agora minha mãe falou assim pra mim, Léa, seu pai agora quer construir um estádio, porque assim, 75 anos, o que você pensa? Vai descansar. E eu falei pra minha mãe um dia, falei, mãe, o dia que o pai parar, ele vai morrer. Porque a vida dele, como a Leonice falou, é dedicada à obra do Senhor, né? Então, Paulo, João Batista, porque falava a verdade, mas Paulo também falava a verdade, às vezes ele até era duro também. Que gastou, né? E se desgastou em favor. Exatamente, gastou, se desgastou, e é o que eu vejo no meu pai, porque assim, muitas das vezes, e a gente volta pro começo da nossa conversa,
Meu pai sacrificou, às vezes, até mesmo a forma como nos tratar por amor à obra. Porque ele não podia, naquele momento, colocar a gente no colo e falar, ai, filha, a irmã falou isso de você, mas não liga não. Não, ele falava assim, ela tá certa. Vocês são filha do pastor, vocês vivem aqui, moram no fundo da igreja, tem que ser exemplo. Apesar de que meu pai, ele sempre trabalhou, por exemplo, ele fez faculdade de Direito, ele ficou durante muitos anos, e isso tem a tesouraria, os irmãos aqui que sabem disso, sem tirar salário da igreja. Tudo que ele colocava do escritório de advocacia, ele colocava lá dentro da igreja. E assim, muitas das vezes eu consigo enxergar que meu pai, assim, ele era uma pessoa que ele se desgastou em todas as áreas da vida dele. Tanto financeira, sabe assim, ele não é nem desgastou, mas assim, ele realmente ele se doou. Corpo, alma, espírito, financeiro e muitas das vezes com a gente. Né? E às vezes a gente sentia falta dele. Meu pai, a vida dele era igreja, era faculdade, trabalhava o dia inteiro na igreja, fazia faculdade, dirigia culto à noite. Final de semana a gente ia fazer evangelismo, ia na casa dos irmãos entregar ceia. E eu não como bolo, eu acho que é porque quando eu tinha, 5, 6 anos, todo domingo depois da ceia nós íamos no sítio, lá em Amparo, Socorro, levar bolo pros irmãos. E aí meu pai falava assim, ó, se oferecerem bolo, vocês vão comer. E os irmãos sabiam que todo domingo depois da ceia nós iríamos até a casa deles. Eles faziam aquele bolo de trigo, que fala, o bolo branco, fazia aqueles pedação. E um caneco, assim, era caneca de café e dava pra gente. Quando toda dava a pra casa. gente jogar na planta, a gente jogava. E eu mastigava, ficava um bolo. Sabe quando você vai... Descia, né? Ele falava, vocês não vão rejeitar, porque os irmãos tratam a gente com todo o amor. Então, assim, nisso eu vejo o meu pai. Aquele que se desgastou e ele tem prazer nisso. Se você perguntar pra ele, ele faria tudo novamente. Por amor à obra. Né? Às vezes até levando o nome de ignorante, mas assim, a gente sabe que quem lê a palavra sabe que ele é zeloso pela palavra do Senhor. Gente, me veio à mente aqui, tem um meme que tá circulando, não sei nem se é meme, que eles colocam o pastor sentado e algum departamento da igreja fala, pastor, você prefere estar de férias no Caribe ou junto com os jovens da igreja? Aí o pastor, ameaçado ali, ele fala junto com os jovens. Mas o meu pai, ele falaria em qualquer circunstância. Imagina, Caribe, hotel, resort, nada disso é atrativo para ele. Tanto qualquer é que essa coisa... viagem que falaram que vai ter pra gente, eu não sei, gente. Já tá com medo. É uma viagem evangelística. A gente brincou com a Maria Fumaça porque nós morávamos em Campinas. Éramos criança, né? Campinas, eu nasci lá praticamente. Eu e a Eliô. E meu pai falava que ia levar a gente de Jaguariúna, que é meia hora de Campinas, pra andar de Maria Fumaça. E nós fizemos essa viagem faz 2 anos. Né? Com todos os filhos, 42 anos, quer dizer, há quase 40 anos. Por isso que a gente brincou, se for daqui 40 anos essa viagem... Eu acho que se talvez escolher um destino que o pessoal de lá precisa ouvir o evangelho, talvez a viagem ocorra mais rápido. Na África, na China. Vamos fazer isso. Eu queria falar, mas eu não sou a filha preferida, mas eu soube dessa viagem primeiro. Vai ser Nós já entendemos. Então, assim, vai ser uma viagem meio que missionária. Missionária, então vai acontecer rápido. Vai. A minha lua de mel. Já levem os folhetinhos. Toma vacina de malária, febre amarela. Febre amarela. Levem folhetinho já. Vai ser muito é gostoso. Vai. E tem que ser daqui 1 ano e meio, gente, porque... Aí vem bisneto, vem mais neto. Vai ficar mais caro, né, ficando mãe? mais caro, é verdade. Estamos em 16. Eu já falo 17, né? Que a Belinha já tá. Tem os agregados. Vamos aguardar. Oremos. Joyce, eu acho que a gente tá caminhando pro final já, né? Eu gostaria que vocês... Com certeza ele vai assistir. Então, a gente falou tanto dele aqui, do pastor Irineu, que eu acho que ele gostaria de ouvir uma mensagem de cada um de vocês a ele, diretamente a ele. A gente falou sobre ele, mas não diretamente a ele. Talvez algo que vocês nunca falaram, ou por falta de tempo, falta de coragem. Sim. Esse é o momento. Então, que cada um de vocês fale aí, abra o coração, destine agora uma mensagem ao pastor Irineu, começando pela Leonice. Sou boa ali. Ai, diretamente a ele? Diretamente. Não vai borrar a maquiagem. Bom, assim, olha, meu pai, ele foi meu professor em tudo na vida. E eu me assemelho muito a ele. Às vezes minha mãe fala assim, porque ela liga pra mim
e fala, aconteceu tal coisa, seu pai não devia ter feito isso. E eu, pensando igual a ele, porque me pareço muito, eu falo, não, mãe, na verdade, ele tá querendo fazer tal coisa. Eu acabo mostrando para ela o que é que, de fato, qual era a intenção real daquilo, né? Então, o meu pai, ele é um mestre para mim em todas as áreas, espiritual, até de caráter, né? De personalidade, porque não é fácil você ter uma personalidade forte. E assim, eu hoje, no café da manhã, a gente conversou um pouquinho sobre como se posicionar, de repente, com alguém. Alguém, de repente, te acusou de alguma coisa, não gostou de você, e você vai lá e abraça aquela pessoa. Isso aprendi com meu pai. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso inclui inimigo, inclui amigo, né? E na área profissional também. Tudo que eu sei de profissional foi com meu pai. Então, assim, ele pra mim é mestre. Cadê a câmera, pai? Isso. O Senhor é tudo pra mim. O Senhor é meu mestre, né? E eu aprendi muito e aprendo diariamente. E principalmente nesse lugar de coração bondoso, de ser amigo. E é isso. Eu amo o Senhor. Eu sei que nós temos um contato maior, porque a gente... Eu sei que o Senhor, né, tem uma consideração especial por mim, porque eu sou a caçulinha. Mas é isso, eu te amo muito. Mas, gente, eu posso falar uma coisa? Eu não sei se você vai falar. Tudo o que a gente tá falando aqui, qualidades, defeitos do meu pai, eles só se sobressaíram porque ele tinha minha mãe. A minha mãe, viu, pai? Tinha que ser, porque para aguentar o Senhor... Tinha que ser ela. Tem que ser a minha mãe. Ela é maravilhosa e vocês nos criaram, nos formaram e eu amo muito vocês dois. Eu já... eu não falo. Eu só quero dizer aqui que eu amo muito meu pai. Já foi falado tudo aqui sobre ele, é tudo isso. E só complementando que o meu pai, ele assim, na minha vida, ele é uma pessoa assim, ele realmente é minha base, é meu tudo, né? Chora. Eu passei por momentos difíceis na minha vida, que muitos sabem. E eu tive um pai. Eu tive um pai. Muitas vezes, quando a gente criança, que a gente falou aqui que eu tenho meu pai de fim de semana, meu pai não leva a gente num parque. Não é inveja que a gente sentia das outras crianças. Mas eu pensei várias vezes assim, nossa, eu queria ter um pai, assim, né? Que me levasse ali. Mas meu pai não teve esse tempo pra gente, como já foi falado, que era todo dedicado pra Deus. Tanto é que hoje vocês podem ver o ministério dele. Quem é o meu pai hoje, ministerialmente falando. Mas eu tive um pai. E nesses momentos que eu passei, eu tive um pai e uma mãe. Como a minha irmã falou. Eu não consigo falar, gente. Eu amo meu pai, amo minha mãe. Vocês são tudo pra mim. Amém. Eu tô há 17 anos, né, longe do meu pai. Eu vou olhar ali para falar com ele, né, que é para dar um recado para ele. Para mim, muitas pessoas que conhecem o meu pai, né, eu falo dos obreiros porque são pessoas que convivem com ele ministerialmente, que não são daqui, olham para mim quando tem um pouco mais de intimidade, fala que eu sou Irineu de Saia. Então, assim, pai, eu queria dizer pro senhor que eu sinto muito a sua falta longe e esses dias agora a Leonice até marcou sentou com a Laurineia com ele ali e falou assim, pai, nós estamos aqui olhando a igreja, eu não sei o que eles iam fazer de uma festa. E ele falou assim, tá faltando a Leia, né? E assim, eu sinto muito a sua falta. E como eu falei, assim, a gente foi criado pra servir ao Senhor. E eu falo que tudo o que às vezes a gente viveu na igreja foram momentos maravilhosos. Nossa infância foi muito feliz na igreja.
tinha os momentos que a gente, lógico, todo mundo passa por momentos difíceis, mas eu olhar pra trás, acho que todo mundo hoje que tem uma infância, quando olha pra trás, fala a gente era feliz e não sabia. E a gente era feliz, do nosso jeito, com as limitações, né? Meu pai sempre morávamos no fundo da igreja, tínhamos vontade de ter uma casa. Mas assim, pai, eu admiro o Senhor por tudo que o Senhor é. Pelo pastor que o Senhor é, pelo amor que o Senhor tem, pelo perdão que o Senhor exerce. Quantas vezes a gente ficava bravo, pai, falaram isso do Senhor, e ele chamava a nossa atenção, falava, era duro com a gente, falava, vocês não sabem nada, vocês não sabem o que é a vida, mas na verdade ali ele não queria nos fazer, como que eu quero dizer, ele não queria nos forjar como pessoas fracas, entendeu? E hoje, às vezes eu até falo, eu tenho meus defeitos, às vezes eu tenho um humor um pouco mais, né, ou às vezes na hora de falar, de chamar atenção, eu sou um pouco mais brava, falo como Paulo, como João Batista, aconselho, mas eu sei voltar e pedir perdão. E eu acho que o perdão na vida eu aprendi com meu pai. E quando a gente perdoa, quando a gente esquece, a nossa vida caminha, a gente consegue desenvolver o fruto do Espírito, né? E o perdão, ele acorrenta as pessoas. Então, pai, eu te amo. Eu tô longe do Senhor, mas eu tenho muito orgulho, porque a minha vida, hoje eu tenho uma vida ministerial, junto com meu esposo, junto com os meus filhos, e eu devo a tudo que o Senhor ensinou pra mim. Tudo que eu aprendi, ministerialmente falando, não sou perfeita, mas toda a força que o Senhor passou pra nós hoje, acho que nós três aqui, a gente consegue seguir esse ministério, porque o Senhor e a mãe um dia nos ensinou. A mãe não tem, né, sempre nos fortalecendo na oração. A mãe é uma mulher de oração também, né? Então, assim, sempre nos cuidava com carinho. Às vezes o pai ficava bravo e ela nunca voltava pra falar, não liga pro seu pai, não, pelo contrário. Olha, seu pai tá certo, ele tá fazendo isso porque ele ama vocês, porque é pela igreja, pela palavra do Senhor. Então, tudo que nós somos é pelos pais que nós temos. Então, quero dizer aqui, mãe, que eu amo a senhora, que a senhora é a melhor mãe do mundo. E o pai, que eu amo o Senhor também. E que eu sinto de estar longe. Parece que não, mas Deus conhece meu coração e eu sinto muita falta de vocês. E obrigada por tudo. Amém. Irmã Laurice? Sem palavras. Mas vou falar algumas. Coquinha, hoje a gente olha para trás e vê a nossa vida desde os nossos primeiros dias de casados, que através de você, eu sou a mulher que sou hoje, uma mulher assim, compreensiva, uma mulher cheia de qualidades. Você me ensinou porque você foi meu primeiro e único homem na minha vida. Vai ficar gravado. E você, você, Coquinha, me deu 3 filhas que já contamos nem um terço, um mínimo de algumas coisinhas que aconteceram. E elas são testemunha que eu sempre abracei todas as suas atitudes que aconteceu. Eu te dava o apoio porque você era e é zeloso pela causa de Cristo. E aquele lema que você traz com você desde que a gente conheceu: sirva o Senhor teu Deus bem hoje para que teu amanhã seja próspero. Então essa palavra tem se cumprido na nossa vida, na vida das nossas filhas e na vida da igreja. Temos uma igreja assim, temente ao Senhor, uma igreja, eu estou falando no sentido geral. Os obreiros aprenderam aquele lema de servir ao Senhor bem. E você é aquele maridão que não terá substituto. Tá gravado, hein? Amém. E um paizão que as nossas filhas se orgulham de você. Sempre nós estamos assim, lembrando, passando o momento junto, lembrando o passado, o presente. E você é esse maridão, esse grande pastor, né, que Deus colocou na minha vida e na vida da igreja. Te amo, meu velho. Ai, que lindo. Muito. Meu Deus. Eternamente. Você sabe disso. Meu Deus. Meu Deus. E a resposta pra tudo isso eu vejo hoje que, pastor Irineu é um pastor bravo.
Sim, sim. Ele é o pastor bravo? Ele foi? É. É ainda. Mas tá aí. Procure quem é o pastor Irineu hoje no Ministério Belém. E a nossa igreja hoje em Piracicaba. Então, assim, Deus aprovou. Deus aprovou a vida do nosso pai. Esse jeito dele que ele teve. Não é fácil. Acho que ele sofreu, sofre, né? Por ser assim, né? Como já foi falado. Ele é honrado, né? Mas ele foi honrado, aprovado. Joyce, elas contaram quase tudo, né? Quase tudo. Quase tudo. Ai, Tem é muita coisa. Eu queria história. falar uma coisa, gente, esse negócio que eu era mais sapeca, que eu era mais bagunceira, olha, não é tanto assim não, viu? Era assim, Cada um gente. na sua sapequice. Não, Não, porque aqui só deu meus casos, né? Só tinha os seus mesmo. Vamos fazer um Mas hoje, segundo... mas hoje eu tô bem mais... Um segundo desanimada, episódio? acho que a idade, né? A Como diz maturidade. o pai, né? Eu sou coroa hoje, então... As não coroas convém, do né? pastor Irineu. Sim. Não, velho, mas não na maldade. Você era o cérebro da arte. E a gente trabalha junto ali. Eu era o cérebro, Então as não era duas pra eram o gente Pink, participar. lembra do Pink e o cérebro? Eu era o cérebro, elas eram o Nós Pink. éramos uma equipe boa. Somos, né? Somos. Mas agora somos uma equipe madura, né? Porque as coroas não tem aquela mobilidade, né? Tem umas artrite, uns negócios que impede a gente. E assim, muitas vezes, assim, a gente tá terminando, muitas vezes, às vezes alguém pode falar, né? Porque o pastor Irineu, olha, gente, nós temos o direito de falar, viu? Pastor Irineu, não fale do meu pai, hein? Não fale. Mexeu com ele, mexeu conosco. Então, assim, eu acho que, assim, ele tem, sim, muitos defeitos, mas é o que a Laurineia falou. Fala alguma coisa dele, né? Eu acho que venha denegrir a imagem dele como homem, como pastor. Eu não consigo Mas ele entender. nem deixa às vezes, a gente de defender ele, né? Fala, não deixa precisa. quem que é essa pessoa aí que tá falando Mas a isso? gente não conta mais pra ele agora, né? Mas aí a gente não... Mas assim, meu pai é o que ele é. Gente, então, olha só a estreia desse programa maravilhoso. E para que todas possam, e todos também, né, que estão nos assistindo, acompanhar os próximos episódios, é necessário se inscrever no canal, ativar a notificação, porque quando ativar a notificação, irmã Laurice, eles recebem lá no e-mail, aparece no celular que tem um episódio novo. Então, precisa se inscrever no canal, ativar a notificação para que no próximo episódio, Kézia, que acredito que a gente já vai ter uma programação logo em breve, vocês possam acompanhar todas as novidades do ADCast aqui, especial para as mulheres. Posso falar mais uma coisa? Com certeza. Se caso vocês forem cobrar aqueles R$5,99, aí vocês podem dar meu Pix, tá bom? Sim. Pra se inscrever, né? Não, como que é? Seja membro. Ó, Seja membro. Pix da Leia, eu passo pra Vamos vocês. levar essa sugestão para a coordenação do ADCast, para ser membro. Isso, pra ser membro, tá? E aí pode dar meu Pix. Muito bom, muito bom. Brincadeira. Bom, deixe nos comentários o que vocês acharam dessa mesa maravilhosa. Compartilhe com todos nos grupos das famílias, nas redes sociais, para que nós possamos verificar ali o que vocês têm também de sugestão para as próximas entrevistas. Quem sabe uma parte 2 deste ADCast maravilhoso. Ficamos aqui, até breve, em nome do Senhor Jesus.